E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia de Matemática. Sou o professor Jefferson, professor do IFRN Campus Ceará Mirim. Deixa eu lembrar para vocês que esse é mais um vídeo, mais um trabalho aí do projeto Ativos em Casa e também do projeto Ligadíssimos no Enem, ambos elaborados, idealizados pelos professores do IFRN, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos estar, na verdade, dando início a um curso de análise combinatória que vamos dividir em pelo menos 5 vídeos, tá? Então, na aula de hoje vamos ver a primeira e principal ferramenta da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. Então, sem muita demora, vem comigo aqui, olha só. Temos já aqui atrás o slide, lembro para vocês que se você ainda não é inscrito no canal, já faço esse convite para você. Se gostar do vídeo, dá aquele joinha e, claro, compartilha aí com seus amigos para crescimento aí, fortalecimento do canal, beleza? Bom, galera, então vejam que aqui nós temos elementos, né? Vocês veem aí um celular pedindo a senha, ali cartas de um baralho como um jogo de pôquer e aqui um jogo de dados que tem tudo a ver, inclusive com o início da análise combinatória, com a parte histórica aí da análise combinatória, mas não é esse viés histórico que nós queremos trabalhar aqui, não é? Nós queremos uma coisa mais prática. E daí vamos aqui, pessoal, trago para vocês o seguinte, ó, já de cara trago para vocês um quadro geral que apresento para vocês todas as ferramentas que nós temos aí, as principais ferramentas de análise combinatória, né? O princípio fundamental da contagem, as permutações, arranjo, combinação, quando a ordem importa, quando a ordem não importa, aquela coisa toda. Então, tá aí um esquema geral. Eu gosto sempre de fazer esses esquemas aí, que é meio que um resumo aí do que nós vamos ver nessa sequência de vídeos, tá? Então, sem demora, vamos aqui pensar no primeiro problema e na primeira ferramenta, que é o princípio fundamental da contagem, galera. Olha só. Vamos supor que uma pessoa precisa sair e para ela sair ela quer montar o look, então ela está ali pensando qual é a roupa que ela vai sair para essa festa, vamos assim dizer. E daí ela tem 2 calças que já previamente escolheu, 3 camisas e 4 chapéus, mas ela não sabe ainda qual é a que vai escolher. Então vamos supor o seguinte, ó, imagine só, galera, nós temos 2 calças aqui à disposição, uma calça preta e uma calça branca, e daí se ela tivesse que escolher apenas a calça que iria, veja que a quantidade de maneiras de fazer escolhas diferentes seria apenas 2. Ou escolheria a calça preta ou escolheria a calça branca. Mas olha só, e se essa pessoa ainda tiver que escolher entre 3 camisas, como eu falei anteriormente, né? Vejam que a quantidade de possibilidades de look agora já aumentou para 6. Porque ela pode escolher, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Pode escolher a calça preta e a camisa amarela, ou a calça branca e a camisa verde, por exemplo, já é um outro look. Então vejam aí que são 6 possibilidades. E para aumentar um pouquinho mais a quantidade de maneiras aí, vamos supor que ela dispõe de 4 chapéus e vejam que nós temos aí o que nós chamamos de árvore das possibilidades. Mas notem também que essa árvore, ela sim, ela nos dá o resultado correto, mas é muito trabalhosa em 2 sentidos. Primeiro, que demanda de muito espaço, né, para fazer a questão, e muitas vezes na prova do concurso ou na prova do Enem, lá, né, que não deixa de ser um concurso também, nós não temos esse espaço todo muitas vezes. E também demanda muito tempo para estar fazendo esses tracinhos todos, essas setinhas. Então, o princípio fundamental é uma ferramenta que vem nos auxiliar para nós não precisarmos fazer isso tudo aí. Beleza? Então, vou explicar para vocês no que consiste o princípio fundamental e aí voltamos para reexplicar essa questão, beleza? Então, de novo, a pessoa tem que tomar uma decisão e essa decisão ela vai ser subdividida em outras decisões. Nesse caso aqui eu coloquei 3, mas pode ser 5, 6, 7 decisões, tá? Então, coloquei 3 aqui até para elucidar o nosso exemplo inicial. Então, suponha, por exemplo, qual é a decisão principal? Formar o look. E daí, essa decisão foi dividida em outras 3, né? Escolher a calça, escolher a camisa, escolher o chapéu. Notem que para cada tomada de decisão, ela tem uma quantidade de opções, que aqui eu chamei de maneiras. Então, a primeira decisão ela pode tomar de X maneiras, a segunda de Y e a terceira de Z maneiras. Isso quer dizer, então, que a decisão principal ela pode ser tomada pelo produto das opções que tenho em cada uma dessas tomadas de decisão. Por exemplo, lá naquele exemplo anterior que nós tínhamos lá 2 calças, 3 camisas e exatamente 4 chapéus. Ao multiplicar 2 vezes 3, 6, multiplicando por 4, que é a quantidade de chapéus, temos aí 24. Então, vejam, nós não precisamos mais fazer
a árvore de possibilidades. É só entender que quando nós temos que tomar decisões simultâneas e essas decisões elas englobam uma outra decisão principal, basta multiplicar as opções que nós temos em cada uma das tomadas de decisão, beleza? Para não ficar somente nas minhas palavras, nesse primeiro exemplo, vou trazer para vocês já uma questão do Enem, tá? Uma questão do Enem 2015, que diz assim, ó: a bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura, como nós vemos aí. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores, verde, azul ou amarela, de tal forma que faixas adjacentes, e aí eu faço uma pausa rapidinho para dizer que adjacentes quer dizer vizinhos, ou seja, que mantém pelo menos uma linha como fronteira, não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é. Então vejam aí, o problema dispõe de 3 cores, quer pintar essa bandeira que tem 5 faixas, e faixas que mantêm uma fronteira não podem ter a mesma cor, beleza? Então temos a decisão principal, é pintar a bandeira. E essa decisão principal, notem que foi dividida em 5 outras decisões, que é qual é a cor que eu vou pintar a faixa A, qual é a cor que eu vou pintar a faixa B, a faixa C e assim todas as faixas. E lembrar sempre que faixas vizinhas não podem ter a mesma cor. Então, para melhor elucidar para vocês, eu trouxe aqui, olha só, a nossa bandeira e vou colocar aqui também as cores, né? Que ele fala, ó, cor verde, a cor azul e a cor amarela. As tomadas de decisões, para ficar mais explícito para vocês, eu vou colocar aqui como tracinhos, ó. Então, temos aqui, ó, a cor que eu vou pintar a parte A da bandeira, a faixa A cor que eu vou pintar a faixa B e assim nós temos sucessivamente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos supor que eu vou pintar a faixa A inicialmente, tá certo? Então, quando eu vou pintar a faixa A, como não foi pintada nenhuma antes, eu posso usar qualquer uma dessas cores, concordam comigo? Então, nesse caso, eu vou escolher a cor verde, tá bom? Então, vamos clicar aqui e vamos pintar de cor verde aí a primeira faixa. Então, vejam que aqui apareceu o 3. O que significa esse 3? É a quantidade de possibilidades, ou seja, quantas cores eu poderia utilizar para pintar a faixa A. Vamos pintar agora a faixa B. Notem que quando eu vou pintar a faixa B, por já ter pintado a faixa A da cor verde, nós não temos mais 3 opções, temos apenas 2. Ou pintarei de azul, ou pintarei de amarelo. Então, nós temos aqui, ó, 2 maneiras. Vejam que eu já coloquei o 2 aqui embaixo, ó. Mas vamos escolher uma cor. Vou escolher, por exemplo, azul. Eu poderia ter escolhido amarelo também, tá bom? Então, vejam, esse camarada que está aqui não é a cor que eu escolhi. É a quantidade de opções que eu teria para escolher. Eu optei pelo azul, mas poderia ter optado pela cor amarela. Notem que agora, quando nós vamos pintar a faixa C, nós não temos mais 3, porque não pode ser verde, já que mantém fronteira, e nem pode ser azul. E daí eu pergunto para vocês quantas opções nós temos agora. Exatamente, nós temos apenas uma opção. E está aqui, ó, o 1, nós só temos uma opção, que é a cor amarela. Então, vou clicar aqui, ó, e pintamos a faixa lá de amarelo, beleza? Vamos agora pintar a faixa D. Pessoal, quando eu vou pintar a faixa D, eu tenho que ficar atento ao seguinte, ó. A faixa A mantém fronteira e está pintada na cor verde. A faixa C já está pintada de amarela. Então, quer dizer que a faixa D não pode ser nem verde, nem pode ser amarela. Isso quer dizer que só tenho quantas opções? Só tenho uma opção, que é a cor azul. Então, veja, ó, uma opção para pintar a faixa D e essa opção é a cor azul. Tá aí, beleza? Vamos agora pintar, enfim, a última faixa. Observe que a única fronteira que a faixa E tem é com a faixa D, que é na cor azul. Isso quer dizer que a faixa E ela pode ser pintada ou na cor verde, já que não tem nenhuma fronteira aqui, né, pintada de cor verde, e também pode ser na cor amarela. Para manter o padrão aqui, mas antes vamos colocar aqui quantas possibilidades? Ó, 2 possibilidades. Só para manter o padrão, para ficar uma bandeira mais padronizada, eu vou escolher o amarelo, tá bom? Mas eu também poderia ter escolhido o verde sem problema nenhum. Então, notem que aqui é a quantidade de opções. E uma coisa importante é que nas provas do Enem, como é uma maratona de questões, né, vocês fazem no mesmo dia aí 90 questões, sendo 45 de matemática no segundo dia da prova.
E observem que muitas questões de análise combinatória, ele não está interessado em saber se você sabe multiplicar, se você sabe a fórmula completa de arranjo, não, ele já deixa lá montadinho, só quer saber se você consegue entender os princípios que norteiam aí para resolver a questão. Então, observem que, evidentemente, aí a resposta que nós temos deixa eu voltar aqui, é exatamente, vamos aqui, ó, 3, 2, 1, 1, 2. Isso está onde, pessoal? Na alternativa, exatamente. Na alternativa letra B. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido. Caso não, vamos aqui para um segundo exemplo. Olha só. Também, nesse caso aqui, uma questão que criei para os meus alunos em uma prova. E diz assim, ó. O baralho de 52 cartas é o mais popular jogo de cartas praticado no Brasil. O baralho é composto por 4 símbolos denominados naipes: ouro, copas, paus e espadas. E ainda as cartas recebem uma numeração entre aspas aí, porque temos aí algumas letras, né? Utilizando-se um dos símbolos A, 2, 3 até o 10, J, Q e K. Portanto, para a composição de uma carta são necessários um naipe e uma numeração, de acordo com como vimos agora há pouco. Nós encontramos a quantidade de cartas bastando fazer 4 vezes 13, que dá 52. De maneira que o 4 representa a quantidade de naipes e o 3 a quantidade de símbolos para numeração. No caso aí, as cartas J, Q e K representam respectivamente valete, damas e rei. Dispondo de um baralho completo de 52 cartas, deixa eu mostrar para vocês aqui o baralho completo, ó. Temos aí um baralho completo de 52 cartas, e daí nós temos o seguinte, ó. Calcule de quantas maneiras podem ser retiradas 2 cartas sem reposição, de tal maneira que a primeira carta seja um rei e a segunda seja uma carta de paus. Então vejam que agora o problema já é um pouquinho mais difícil. Deixa eu trazer para vocês aqui de novo o baralho. Temos aí, observe que as cartas de paus são as primeiras lá, tá? Então são 13 cartas de paus e entre elas está lá o rei de paus, que é indicado pela letra K. Ok? E daí, ele diz que quer retirar 2 cartas, vamos lembrar disso, ó. Retirar 2 cartas. A primeira eu quero que seja um rei e a segunda seja uma carta de paus. Então, vamos aqui para o nosso problema. Embaralhei ali o baralho e vou tirar 2 cartas. A primeira tem que ser um desses 4 reis e a segunda tem que ser uma dessas 13 cartas de paus. Eu quero que vocês observem e fiquem atentos aí a uma singularidade nesse problema. Qual é? Preste atenção. Se a primeira carta que eu escolher for o rei de paus, quando eu vou tirar a segunda carta, eu não vou ter 13 opções, porque não tem 2 reis de paus no baralho, tá certo? E é sem reposição. Então, quer dizer que a primeira retirada influencia na segunda retirada. Isso quer dizer que eu vou ter que dividir o meu problema em casos, tá certo? Então, fiquem atentos a isso aí. Vamos supor o primeiro caso. O primeiro caso é onde a carta escolhida inicialmente que eu tirei foi o rei de paus, tá certo? Então, quantas opções eu tenho para que a primeira carta seja o rei de paus? Exatamente, só tenho uma opção, que é exatamente esse rei que apresenta aí embaixo. E a segunda carta agora tem que ser uma carta de paus. Quantas cartas de paus tem no baralho? Exatamente, tem 13. Mas não já foi retirada uma, que foi o rei? Então, vamos riscar. Restaram, assim, 12 possibilidades. E multiplicando 1 vezes 12, nós temos aí 12 maneiras. Observe que esse foi o nosso primeiro caso. Vamos analisar agora uma segunda situação. E qual é a segunda situação? É imaginar que a primeira carta foi um rei, mas não foi o rei de paus. Então, nesse caso aí, ó, voltou lá o rei de paus, nós não estamos mais com ele riscado, mas agora a primeira carta que eu vou tirar é um rei, mas eu não quero que seja o rei de paus. Quantas opções, então, restaram? Restaram 3 opções. E agora, quantas cartas de paus eu posso aí ainda retirar na minha segunda retirada? Nós temos que, como a carta retirada não foi o rei de paus, nós dispomos ainda das 13 cartas de paus. Então, nós temos aqui para a segunda retirada 13 opções, que é qualquer uma das cartas que vocês veem aqui acima. Beleza? Então, multiplicando 3 vezes 13, nós temos aí 39. E aí eu quero explicar para vocês esse ou aqui, ó. Notem que esse ou significa que ou eu faria da primeira maneira, retirando a primeira carta sendo o rei de paus, ou da segunda maneira, onde a primeira carta é um rei, mas não é o rei de paus. Então,
Esse ou aqui, ele dá a ideia de soma, é aquela mesma história lá dos conjuntos, é uma ideia aditiva, somamos aí os resultados. Então, somando aqui 12 mais 39, nós chegamos exatamente igual a 51. Isso quer dizer que nós temos 51 maneiras diferentes de retirar duas cartas, onde a primeira carta é um rei e a segunda carta é uma carta de paus. Espero que vocês tenham compreendido. Esse é o princípio fundamental da contagem. Lembrem-se, se gostou do vídeo, dá aquele gostei. Já ativa as notificações para ficar ligado aí no nosso curso de análise combinatória, beleza? Por hoje é só, galera. Valeu, muito obrigado.